Eu estou gravando. Então a pergunta da irmã Cleonice que eu vou responder agora é a seguinte. Ela perguntou, os protestantes dizem que nós já estamos vivendo um milênio, Apocalipse capítulo 20. Eles dizem que Satanás já foi preso. E a pergunta da irmã Cleonice é, eles acreditam que nós já passamos pela grande tribulação, que seria a de Diocleciano, né? Bom, esse foi o pensamento original, tá bom? Foi o pensamento original. Só que com o tempo virou uma grande salada. Eu vou citar um protestante que ele está no YouTube dando aula na escola Charles Spurgeon. Vocês podem ver esse vídeo do Marcos Granconato, tá bom? E aí ele está dando aula sobre a teologia da reforma protestante. E o que ele fala? Ele fala assim, o milênio foi uma teoria que é como uma bola que passou entre as pernas dos protestantes que ninguém conseguiu explicar. E olha, não tem como explicar. Porque, na verdade, se você for ver alguns vídeos, eles falam de grande tribulação. Só que se você está vivendo um milênio, você está após a grande tribulação. Então, a grande tribulação seria, por exemplo, a batalha de Gog e Magog no final do milênio. A verdade é que o milênio ele virou um grande problema para os protestantes. E é uma das coisas que eu falo que realmente a teologia deles, a escatologia deles é um monstro, no sentido de que é algo que não tem como ser solucionado. Tá bom? Porque se o Satanás está preso, por que estão acontecendo essas coisas no mundo? Por que tem 40 milhões de crianças sendo sacrificadas de abortos no mundo? Tá bom? Que é um número super absurdo e que a Organização Mundial de Saúde diz que quer melhorar, quer aumentar. Tá bom? Eu peguei esse número em 2020, teve 2 milhões de mortos na Covid. O mundo ficou na pavorosa. E quantos abortos? Está lá no site da Organização Mundial de Saúde. 40 milhões. Não? Isso daí é um sacrifício a Moloque. É o velho sacrifício a Moloque. Não dá para você dizer que nós estamos no milênio. Tá bom? Dizer que nós estamos no princípio de dores, tudo bem, é aceitável. Né? Agora, dizer que nós estamos no milênio, a escatologia protestante, ela é muito confusa. Tá bom? Ela é muito confusa, porque não dá para dizer que nós estamos vivendo o reino de Deus. Tá bom? Então, falando em escatologia protestante, é só confusão, porque, teoricamente, o milênio vem depois da grande tribulação. E depois eu vou até colocar um link para vocês também. Eu fiz um comentário no curso de Apocalipse, que o Apocalipse ele é dividido em seções, claramente. E as seções são sempre divididas, eles começam assim, olha, e depois dessas coisas, então o Apocalipse tem 7 seções. Quando que começa a última seção do Apocalipse? Que você vai encontrar exatamente essa expressão, né? E depois dessas coisas, exatamente em Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 1, olha, e depois destas coisas, então todos que estudam o Apocalipse e estudam a estrutura do Apocalipse, concordam que aqui começa a última sessão do Apocalipse. No final da grande tribulação, Jesus vem para dar fim à grande tribulação. Então começa, e depois dessas coisas, Jesus dá fim à grande tribulação e continua no milênio. Tá bom? Mas eu já vi eles querendo dizer que Apocalipse 20, na verdade, volta na história. Tá bom? Volta como? Volta lá nos dias de Constantino. E como que já passaram-se 1700 anos, então a escatologia protestante que eu falo é o seguinte, é algo que não tem como responder, é algo que não tem como resolver. É muita confusão, porque eles têm que vir herdando um pensamento de Eusébio de Cesareia e de diversos papas e de diversos concílios, que o tempo mostra que essa escatologia está errada. Tá bom? Tanto que, se o milênio começou com Constantino, 1000 anos, vamos dizer 312, 313, quando que terminou o milênio? Terminou perto de 1313, 1000 anos. Tanto que Lutero, ele diz que eles estão vivendo o tempo de Gog e Magog, que é o final do milênio. Após o milênio, Satanás é solto e sai a enganar as nações, né? Tá bom? Então, Lutero diz que eles estavam vivendo aquela guerra de Gog e Magog.
Só que eles estariam então vivendo até hoje 500 anos de guerra de Gog e Magog, ou desde 1300, 700 anos de guerra de Gog e Magog. Então, tudo que você pegar de escatologia deles é confusão. Tanto que eu digo o seguinte: qual é a estratégia dos enganadores, dos protestantes, né, que pregam essa doutrina louca? Eles pegam 10 teorias, 20 teorias, 30 hipóteses e coloca tudo aquilo diante de você. Porque é tanta teoria, tanta hipótese, que você não consegue nem ver o erro deles, né? Então, até na estrutura do Apocalipse não tem como estar certo a escatologia protestante, né? Essa é a escatologia da Babilônia apocalíptica. A Babilônia apocalíptica, que é a Igreja Católica, né, ela organizou esse pensamento de que eles estavam começando o reino de Deus de Apocalipse 20, e isso confundiu os protestantes. Eles estão confundidos até hoje e eles estão querendo nos confundir. Por isso que é essa escatologia louca, né? Eu recomendo a vocês ver, é um sofrimento, mas tem 2 vídeos na internet que seria bom vocês verem para falar desse fim, de repente para elucidar as pessoas, porque as suas ovelhas, os seus alunos, veem esses vídeos. Quais são os vídeos? Se você for no YouTube e procurar Milênio, eles destacam 2 vídeos que são muito vistos. Um de um protestante, né, o Hernan Dias Lopes, e outro de um adventista do 7º dia, o Rodrigo Silva. Tá bom? O YouTube mostra em primeiro lugar os hereges. O Hernan Dias Lopes, se você observar, pode olhar para o rosto dele. Ele fala até meio sem graça, sem convicção, de que o diabo já está preso e que nós estamos vivendo o milênio e que o mundo vai melhorando, melhorando, até o reino de Deus tomar tudo. Como assim? Como você vai pregar que o diabo está preso? Mas você vai ver, procura o vídeo Milênio, Hernan Dias Lopes. E o Rodrigo Silva, o que ele diz? Ele diz que o milênio é futuro, tá bom? Mas como vai ser esse milênio? O que significa o diabo ser preso? Significa ele não ter ninguém para tentar aqui na terra. O diabo vai ficar solto aqui sozinho, tá bom? Sem ninguém para tentar, não tem homem na terra. E essa questão, eu sempre digo, eu como novo convertido, devia ter uns 2 anos de convertido, um vizinho meu que era adventista do 7º dia, já faleceu ele, eu indo para casa, né, encontrei com ele, saindo da igreja adventista, e ele comentou sobre o milênio, ele falou isso, foi a primeira vez que eu ouvi. Na hora eu falei assim, mas como pode? O diabo fica aqui sozinho, porque a Bíblia diz que no final do milênio ele sai a enganar as nações. E você está dizendo que não tinha ninguém aqui na terra, então quem ele enganou? As pessoas que estavam na Nova Jerusalém? Então você veja, é outra confusão generalizada, né? Eu sempre destaco o seguinte: a escatologia protestante nasceu da Babilônia apocalíptica, nasceu da confusão católica. E como nasceu a escatologia adventista do 7º dia? É só você olhar a história do fundador deles, Guilherme Miller, tá bom? Ele, em 1815, ele começou a ter revelações sobre a volta de Jesus e marcou a data da volta de Jesus, tá bom? A história comprova, nesse período, ele assentava na mesa do demônio. Até os historiadores adventistas falam isso. Mas ele abandonou. Quando? Em 1831 ele abandonou a maçonaria. Ué, mas então por 16 anos ele teve revelações e pregou a volta de Jesus comendo na mesa do demônio. E quando ele vê que, segundo a data errada que ele programou, Jesus estava perto de voltar, ele decidiu largar a mesa do demônio. Então é uma escatologia que é para confundir as pessoas, né? Para confundir, tanto que tem um vídeo dele que ele vai falar sobre esse final do milênio, Gog e Magog. Ele fala sobre diversos assuntos, né? Se você procurar Rodrigo Silva, Gog e Magog, você vai achar. Ele faz um comentário horrível sobre a nossa interpretação do dispensacionalismo, que acreditamos que a igreja é arrebatada e Israel fica. Ele diz que isso é antissemitismo. Isso é um absurdo. Então, eles estão aí para confundir
aqueles que não conhecem, né, os ímpios que acabam procurando algum conhecimento, o YouTube vai sugerir esses hereges. Eles estão aí para confundir. Bom, a Bíblia promete que surgiriam falsos profetas que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, né? Então, a escatologia protestante e a escatologia adventista do sétimo dia são escatologias que o tempo prova que eles estão errados. Tanto que Guilherme Miller, marcou a volta de Jesus e errou, e até hoje eles continuam aí tentando interpretar uma escatologia que a origem mostra que ela está errada, né?